Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver o plano de estudo tutorado do nono ano, volume 6, semana 1. Esse estudo vai falar sobre o triângulo retângulo e principalmente o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras ele é muito utilizado na geometria, na matemática. Provavelmente a partir de agora você sempre vai utilizar o teorema de Pitágoras. Então é um assunto importante que você entenda, que você aprenda. É um assunto simples, não é um assunto difícil. Eu tenho uma videoaula sobre isso, vou até deixar aqui no card, deixar na descrição para você assistir se você quiser aprender um pouco mais, mas é super importante que você aprenda. É assunto aí, de vários vestibulares, de Enem, de concurso. Vamos começar? Então, a semana 1 ele vai falar sobre triângulo retângulo e o principal do triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. Eu vou começar aqui, vou fazer antes da gente começar uma pequena revisão para você entender. Para quem já entendeu, rever, quem ainda não entendeu não vai ter muita dificuldade. Triângulo, polígono ali de 3 lados. O que caracteriza o triângulo retângulo? Um ângulo reto. A gente tem que ter a representação do triângulo retângulo. É esse quadradinho com essa bolinha ali dentro. Aqui, ele não colocou a bolinha, mas ele indicou o triângulo retângulo do mesmo jeito. O que vai acontecer? O triângulo tem 3 lados. Esse ângulo aqui vale 90 graus. Não precisa colocar, não. O próprio quadradinho já indica que é 90 graus. Eu vou colocar aqui só para você gravar. Quem está de frente para ele, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, recebe um nome especial. É a hipotenusa. E os lados aqui, os outros dois lados, a gente chama de cateto. Entre esses dois lados, a gente não vai fazer diferença. Por enquanto, não. A gente vai chamar aqui cateto e cateto. Diferente a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Ela é importante a gente saber isso. Ele colocou um exemplo aqui pra gente, um triângulo retângulo. A hipotenusa vale 5, os lados valem 3 e 4. Ele chamou aqui de A, B e C. Vou chamar igualzinho ele, aqui o A, o outro cateto B e o C. O que o teorema de Pitágoras fala pra gente? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Por que isso é importante, Eleonora? O que isso tem de importante aqui pra gente? A gente consegue determinar as medidas de um lado de um triângulo retângulo. Para demonstrar essa fórmula, tem mais de 100 demonstrações. Existem muitas maneiras de demonstrar o teorema de Pitágoras. Eu não vou me apegar a isso aqui nessa aula porque a gente não tem necessidade. O que eu preciso que você grave é essa ideia. Se eu tenho um triângulo retângulo, funciona o Pitágoras. O que é o Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Provavelmente você já ouviu ou vai ouvir essa frase. O teorema de Pitágoras é fundamental. Aqui ele fala sobre o teorema de Pitágoras e aí ele já começa com as atividades. Então, a primeira atividade ele fala assim: a tabela abaixo apresenta alguns triângulos com medida dos lados em centímetros. Verifique quais são os triângulos retângulos. O que significa ser triângulo retângulo? Que o maior lado ao quadrado tem que ser a soma do quadrado dos outros dois. Essa vai ser a ideia. Então, observa que o A aqui ele colocou como maior em todos os exemplos, os 5 exemplos. A gente vai conferir um por um. Eu vou fazer aqui mesmo, lado vale 8, a gente vai ter que fazer 8 ao quadrado, que é 64, 5 ao quadrado, que é 25, e 4 ao quadrado, que é 16. Observa que quando a gente soma 25 mais 16, não dá 64. Se não dá 64, a soma dos quadrados dos dois menores. Somei aqui 25 mais 16. Não deu o quadrado maior, ele não é um triângulo retângulo. É isso que ele quer que a gente faça. Eu vou colar essas continhas aqui, porque senão o vídeo fica muito grande e muito cansativo. Quando eu faço 12,5 ao quadrado,
O que é isso? Ó, é fazer o 12,5 vezes 12,5. Professora, pode fazer na calculadora? Pode, isso aqui não vai fazer muita diferença não. Vai dar 156,25. O 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. E o 3,5 ao quadrado é 3,5 vezes 3,5, que dá 12,25. O que a gente vai fazer então? Ó, somar o 144 com 12,25. Lembra que é vírgula debaixo de vírgula? Se o 144 não tem, coloca ali, ó, 5, 2, 6, 1. Coloca a vírgula, baixa a vírgula. 156,25. Deu certinho, ó. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Ou seja, o que vai caracterizar um triângulo retângulo? O teorema de Pitágoras. Se ele funcionar, o triângulo é retângulo. O que significa ele se funcionar? Eleva todo mundo ao quadrado. A soma dos dois menores tem que ser igual ao maior. 15 ao quadrado. 15 vezes 15 é 225. 12 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. 8 ao quadrado. 8 vezes 8, que é 64. Nem precisa fazer a conta, ó. Todas, 144 com 64. Os dois menores terminam em 8. Aqui termina em 5, já nem precisava fazer. A gente faz aqui rapidinho. 208. Se não tinha que ter dado 225. Se não deu 225, não é um triângulo retângulo. 37 ao quadrado é 37 vezes 37, que dá 1.369. 35 ao quadrado é 35 vezes 35, que dá 1.225. 12 ao quadrado, 144. Eu super aconselho a decorar que 12 vezes 12 é 144, porque a gente vai usar muito. Vou pegar os dois menores, 1.225 e 144, e vou somar. Se der o maior, é triângulo retângulo. Se der um número diferente, não é. Então, ó, 9, 6, 3, 1. 1.369. Certíssimo. Então, é um triângulo retângulo. Por fim, 4 raiz de 2 ao quadrado. Vou até fazer essa conta aqui para você treinar, ó. Quando eu elevo ao quadrado, o 4 vai ao quadrado, que dá 16, e a raiz quadrada de 2 vai ao quadrado. Quando eu elevo uma raiz ao quadrado, corta a raiz, fica só o 2. 16 vezes 2, 32. Então, esse número aqui deu 32. 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 16, 32. Então, também é um triângulo retângulo. Simples assim. Essa vai ser a nossa ideia. Agora ele fala, ó, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e o cateto maior mede 12 centímetros. Determine a medida do cateto menor. Então, vou fazer assim, ó. Fazer um triângulo retângulo. Hipotenusa é sempre quem está na frente do 90, ó. Então, a hipotenusa está aqui. Ele falou que vale 13 centímetros. O cateto maior, temos dois catetos. O maior, o meu aqui, ficou aqui embaixo. Ele vale 12. Ele quer saber a medida do cateto menor. O que o Teorema de Pitágoras fala? E é muito importante você gravar isso. Hipotenusa ao quadrado. O 13 ao quadrado. Primeiro o 13. Igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Vou destacar uma coisa aqui que a gente tem mania de fazer. A gente tem mania de colocar o x primeiro. Como é letra, a gente vai automático. Ó, x ao quadrado igual a 13 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Tá errado. Não pode fazer isso. Quem vem primeiro, quem fica sozinho aqui, é a hipotenusa, que no nosso caso é o 13. Pode acontecer do x estar na hipotenusa? Pode, mas a regra é primeiro a hipotenusa. 13 ao quadrado, 169. X ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Vou jogar o 144 lá para o outro lado. 169 menos 144 é igual a x ao quadrado. Isso aqui vai dar 25, igual a x ao quadrado. O x, então, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 25. É sempre positivo e negativo. Vou apertar aqui um pouquinho, ó. A raiz quadrada de 25
é 5. Porém, como a gente está trabalhando com geometria, a gente está trabalhando com medidas. E aí a gente não usa medida negativa, a gente usa só a positiva. Significa então, ó, que x, que é o cateto menor, vale 5 centímetros. Sempre atento à unidade, é importante a gente acostumar com a unidade. Tá? Vamos para a terceira atividade dessa semana, é a última atividade, mas ela ficou um pouquinho trabalhosa. Ele fala assim, ó, a figura abaixo representa um terreno rural que possui um formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Então, ele deu o terreno um triângulo verdinho, ó, 85, 75 e C. O 85 é quem está de frente para o ângulo de 90. Se está de frente para o ângulo de 90, ele é a hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Ele fala assim, ó, qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3 e representado pela letra C? A medida de C é igual a quantos metros? Então, ó, ele só está querendo que a gente calcule o C. Concentra nessa parte verde aqui, ó. A hipotenusa vale 85, um cateto vale 75 e o outro vale C. Vou usar Pitágoras. Vou colocar aqui, então, ó, 85 ao quadrado é igual a 75 ao quadrado mais o C ao quadrado. Lembra sempre que é a hipotenusa primeiro, por isso é importante destacar. Entre os outros dois, a ordem não faz diferença, não altera o resultado. A hipotenusa altera, tá? Então, sempre ficar bastante atento a isso. Vou colar essas continhas aqui que eu não sabia de cor, não, e eu fiz antes. 85 vezes 85 dá 7.225. 75 vezes 75, 5.625, mais o C ao quadrado. Quando eu jogar para cá, ó, vai ficar 7.225 menos 5.625, igual a C ao quadrado. Isso aqui dá 1.600. Eu gosto de colocar a letra primeiro, é mania. Ah, não é errado colocar do outro jeito não, mas eu acho mais fácil. O C, então, vai ser a raiz quadrada de 1.600. O C, pensa comigo, ó, a raiz quadrada de 16 é 4, então de 1.600 vai ser 40. Lembra que sempre que é o mais ou menos, porém, como a gente está trabalhando com medida, a gente vai considerar só medida positiva. Então, 40 metros. Essa vai ser a medida aqui, é isso que ele está pedindo para a gente colocar, ó, C igual a 40. Quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? O que é o perímetro de um terreno? Ó, o perímetro é a gente somar todos os lados. Então, o meu perímetro aqui vai ser 85 mais 75 mais 40. Quando eu faço essa continha aqui, dá 200. Vou ter que arrastar um pouquinho para cá para caber a unidade. O perímetro, então, é 200 metros. 200. Observa que o PET ficou com pouco espaço, mas eu deixaria essas contas aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, aperta um pouquinho, porque eu acho que vale a pena você colocar. Vou reduzir o meu aqui, eu colocaria aqui no cantinho, para o seu professor entender o que você fez. Os meus alunos que estão assistindo, deixa os cálculos aqui e vai completando, ó. O perímetro, coloca ali também. Vou terminar a área e eu arrumo um espacinho para ele. Depois ele pediu a área. Olha o que vai acontecer com a área. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Quando a gente tem um triângulo retângulo, um cateto funciona como base e o outro funciona como altura. Aí fica mais fácil da gente fazer. Então, a área aqui vai ser 75 vezes o outro cateto, 40, dividido por 2. Eu gosto de dividir primeiro. 40 dividido por 2 dá 20. 2 vezes 75 dá 150, mais um zerinho, metros quadrados. Então, a área do terreno aqui, 1.500 metros quadrados. Eu quero que os meus alunos deixem as continhas para mim. Deixaria aí, se fosse você, eu deixava também. Mesmo que fique um pouquinho apertado, que não fique muito ok, deixa as contas aí, faz o mais organizado possível, mas deixa os cálculos. A letra C eu achei bem trabalhosa, mas vamos ver aqui.
Para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez o seguinte orçamento: mourão cerca eucalipto tratado, com diâmetro de 8 centímetros e comprimento de 2,20 metros, R$ 13 a unidade. E aí ele coloca mudando só aqui, ó, o tamanho. 8 centímetros, 10 centímetros e 12 centímetros. Mais magrinho e mais gordinho. 13, 21 e R$ 30 cada um. Arame farpado. Um rolo com 500 metros custa 220 o rolo. Arame farpado, se o rolo tiver 200 metros, 125 o rolo. E arame farpado, se o rolo tiver 100 metros, custa R$ 70 o rolo. E aí eu vou até numerando aqui, no PET não está numerado não, mas para você não perder os cálculos. Tá? Vou na primeira afirmação que ele faz. Se ele escolher as estacas de mourão com 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, qual é a quantidade que ele precisa comprar? Qual será o valor gasto? O que a gente vai fazer? Ó, eu vou voltar lá no desenho. Na verdade, vou até fazer um desenho aqui para a gente poder ver ele. Ó. Lá no meu terreno, aqui vale 85, 75 e 40. Eu vou colocar de 1 em 1 metro. É isso que ele está falando pra gente. Ó, a gente vai colocar aquelas estacas de eucalipto, aquela madeira para cercar, de 1 em 1 metro. Vê se não vai ser essa ideia, ó. Isso aqui tem 85 metros. 85, 75 e 40. É, na verdade, o perímetro. 85 mais 75 mais 40 é o perímetro. Então, na verdade, ó, ele vai gastar, quantas estacas ele vai gastar? 200. Essa vai ser a ideia. Tá? E aí ele fala assim, qual vai ser o valor gasto? Ele vai comprar de 10 centímetros. Cada um custa R$ 21. Ele vai gastar 200. Então, eu vou fazer aqui, ó, 21 vezes 200. Vou fazer para cá. 21 vezes 200. Ah, não, vou fazer assim que vai ficar mais fácil, ó. 0, 0, não faz diferença para mim. 2, 2 vezes 2, 4. Então, ele vai gastar, ó, R$ 4.200. Eu colocaria assim, ó, o 1 para indicar para o professor que conta que eu estou fazendo. Esse 21 vezes 200, deixa aqui embaixo, que o espaço está pequenininho, mas cabe aqui, ó, 21 vezes 200. Vamos ver a segunda coisa que ele está pedindo aqui agora. Ele fala assim, para contornar o terreno, passando o arame farpado 4 vezes preso nas estacas de mourão, ele precisa comprar, no mínimo, quantos metros? Essa quantidade corresponde a tantos rolos de 100 metros ou a tantos rolos de 200 metros. Quantos rolos de 500 metros de arame farpado devem ser comprados no mínimo para atender essa demanda? Nesse caso, qual é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Então vamos com calma. Ó. Ele falou que vai fazer a cerca 4 vezes, 4 voltas. Então, a cerca toda tem 200 metros. Se ele vai fazer 4 voltas, ele vai precisar de 800 metros de arame. Essa é a ideia. Vamos ver agora as opções que ele tem. Ó. O que ele pode comprar? Rolo de 500 metros. Vamos colocar assim? Ele pode comprar, ó, 2 rolos de 500 metros. Vai sobrar 200 metros. Mas um só não vai adiantar. Então, ele pode comprar 2 rolos de 500 metros. É uma opção. Ele pode comprar 4 rolos de 200 metros. Aí não vai sobrar nada, vai ficar perfeitinho, ó. 4 vezes 200, 800. Ou ele pode comprar 8 rolos de 100 metros. Acho que nós respondemos as primeiras coisas que ele pediu, ó. Para contornar o terreno, passando o arame farpado 4 vezes, preso nas estacas de mourão, ele precisa comprar no mínimo quantos metros? Metros a gente já calculou, 800 metros. Vamos continuando, ó. Essa quantidade corresponde a quantos rolos de 100 metros? Dei a resposta. De 100 metros, ele vai precisar de 8. Ou a quantos rolos de 200 metros? De 200 metros, ele vai precisar de 4. Quantos rolos de 500 metros de arame farpado podem ser comprados no mínimo para atender essa demanda?
Para atender a demanda, ele vai ter que comprar 2. Vai sobrar. Não é vantagem por causa disso. Vai sobrar. Mas ele não pode comprar um só que vai faltar. Então, eu vou colocar aqui 2. E agora a gente vai ver mesmo o que é de fato vantagem ou não. Ele fala assim, nesse caso, qual é a medida de rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Vamos ver aqui, ó. Se ele compra 2 rolos de 500 metros, cada um custa 220. Então, ele vai comprar 2 rolos de 220, vai sobrar 440 metros. Essa é uma opção. Se ele escolher comprar 4 rolos de 200 metros, o rolo de 200 metros custa 125. Então, vai ser 4 vezes 125. Opa, não é metros não, gente. Desculpa. É reais, dinheiro. Se ele comprar 4 rolos de 125, 4 de 125 dá 500 reais. Ou seja, é mais vantagem ele comprar o rolo de 500 metros. Ficou mais barato, mesmo sobrando. E por fim, se ele comprar 8 rolos de 100 metros, cada rolo custa 70 reais, então vai ser 8 vezes 70, 8 vezes 7 é 56, 560 reais. Geralmente, eles fazem essas promoções mesmo. Se você comprar o rolo maior, sai mais barato. E aí, olha a pergunta dele, ó. Nesse caso, qual é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso? O preço mais vantajoso é o mais barato. Nesse caso aqui, o que ficou mais barato, ó, foi 440 reais. Ele está perguntando qual que é o tamanho do rolo. 500 metros. Mesmo sobrando, porque esse rolo vai sobrar, ele ficou mais barato. Depois ele fala assim, considerando todo o material selecionado pelo proprietário para cercar um terreno, incluindo a escolha do preço mais vantajoso do rolo de arame farpado, qual é o total do orçamento? Vou chamar essa de 3 só para a gente organizar aqui. Ele quer saber qual que é o mais vantajoso. Ele vai gastar, ó, 4.200 com as estacas, mais 440 com o arame farpado. Quando a gente faz isso, 0, 4, 6, 4. Então, ele vai gastar no total, ó, 4.640 reais. Essa vai ser a ideia. Esse exercício ficou grande, trabalhosinho, não é uma coisa impossível de fazer, não é muito difícil, mas ele ficou trabalhoso. Vou organizar aqui, ó, se eu fosse deixar você, deixava todas essas contas para o seu professor entender depois. Opa, tô indo lá para a semana 2 já. Deixava tudo para o seu professor entender depois. Faz organizadinho, faz uma letra menorzinha para caber aí, mas não deixa de colocar não. Essa daqui é a resposta da 2 e essa é a resposta da 3. Organiza para na hora que ele corrigir ficar mais simples dele entender. E coça que a prof toma aqui do computador. A 3 aqui. Aí você consegue fazer uma letra menorzinha, consegue organizar melhor. Eu paro por aqui. Bons estudos. Não deixe de comentar, de falar o que você está entendendo, o que teve dificuldade, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Eu te espero para a gente resolver a semana 2.